Olá, meus amores. Hoje é mais uma aula de correção das atividades. Vamos lá. Primeira questão. Em geral, os átomos dos elementos conhecidos como os gases nobres não se combinam com outros átomos, sendo por isso considerados inertes. O que justifica essa característica? Os gases nobres eles já estão estabilizados, eles já possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, eles não precisam fazer ligações, então eles estão inertes, eles estão parados, eles não precisam se juntar a outros elementos para se estabilizarem, tá? Se na natureza há cerca de 90 elementos químicos naturais, como existem tantas substâncias diferentes? É porque os elementos químicos eles têm uma tendência a se ligar uns aos outros para se estabilizar. Quando eles se ligam, eles formam compostos e esses compostos eles podem se juntar a outros compostos. Então, eu vou ter uma grande variedade de substâncias devido a essas ligações que esses elementos químicos fazem. Qual a diferença entre ligações iônicas e ligações covalentes? Na ligação iônica, eu vou ter aí elementos químicos que têm uma tendência a perder ou ganhar elétron, ou seja, ele vai transferir elétron ou ele vai receber elétron. Já na ligação covalente, eu vou estar só compartilhando elétrons para se estabilizar. Ele não vai estar dando elétrons e nem vai estar recebendo, ele só vai estar compartilhando elétrons. O átomo do elemento hidrogênio é capaz de realizar tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas. Isso depende com qual elemento químico ele se liga. Faça a representação das substâncias formadas pelos átomos de hidrogênio e cloro e de hidrogênio e sódio e indique a ligação que ocorre entre eles. Olha só, eu tenho hidrogênio e tenho cloro. O cloro ele tem na última camada 7, tá? Então ele só precisa de um elétron para se estabilizar. E o hidrogênio tem esse um elétron. Então eu vou formar uma ligação covalente, porque o cloro ele não tem uma tendência a perder elétron, tá? Ele não forma um íon. Já que o sódio e o hidrogênio, o sódio ele já tem uma tendência a perder um elétron, então ele é um íon. Se eu tenho um íon nesse composto, então eu sei que é um elemento químico aí que já tem uma tendência. Então, se ele é um íon, eu vou estar formando uma ligação iônica. Então, aqui eu vou ter uma ligação covalente e aqui eu vou ter uma ligação iônica, porque eu tenho aqui um íon presente nesse meu composto. Observe as fórmulas químicas desenhadas no quadro a seguir. Pesquise usando a tabela periódica com auxílio a localização dos elementos que compõem cada uma dessas substâncias, prevendo o número de elétrons de valência de cada elemento e sua tendência a perder ou ganhar elétrons. Então, vamos lá. Eu tenho a substância aqui, ó, ácido sulfúrico. O hidrogênio tem um elétron e o fósforo tem 7 elétrons, tá? Se ele tem 7, ele só precisa de um para se estabilizar. E já o hidrogênio, ele precisa de um elétron também, só tem um, então ele pode doar esse elétron. E aqui ele só precisa de um para se estabilizar. Então, quando eles se juntam, eles formam uma ligação covalente, tá? Eles estão compartilhando elétrons. Cloreto de magnésio. O magnésio tem 2 elétrons e o cloro tem 7 elétrons. O magnésio ele sempre vai ter uma tendência a perder. Se ele perde, ele é um íon. Então, se é o íon, eu sei que forma a ligação iônica. Ácido nítrico, eu tenho aqui, ó, 7 elétrons, 1 elétron. Então, o nitrogênio para se estabilizar precisa de 3 elétrons e o hidrogênio, 1 elétron. Então, eles vão formar uma ligação covalente, tá? Porque eles vão só compartilhar. Alumínio e brometo. Ó, o alumínio tem 3 elétrons e o bromo tem 7 elétrons. O alumínio ele tem uma tendência a perder elétrons. Se ele tem uma tendência a perder elétrons, ele é um íon. Então, ele sempre vai formar, qualquer tipo de ligação que ele formar, vai ser uma ligação iônica, porque eu tenho um íon envolvido na substância. Cálcio, cobalto, 2 elétrons, oxigênio, 6 elétrons. Se eu tenho um íon aqui, ó,
que ele tem uma tendência a perder 2 elétrons, então ele também vai formar uma ligação iônica. E o último, que é o sódio e o oxigênio, eu sei que o sódio tem 6 elétrons e o oxigênio também tem 6, então eles vão compartilhar elétrons, então vão formar uma ligação covalente. Representando a figura eletrônica aqui, ó, a configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, um determinado elemento químico se mostra com forte tendência para o quê? É só nós analisarmos aqui, ó. A última camada dele, ele tem 2 mais 5, 7. Se ele tem 7, ele precisa de um elétron para se estabilizar. Então, ele tem uma tendência a ganhar um elétron para se estabilizar. Então, a resposta correta, letra E. Os elementos químicos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas: X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na última camada, ele só tem um elétron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha só, na última ele tem 7. 1s2, 2s2, 2p6. Na última aqui, ó, ele já tem 8, então ele está estável. Então ele não vai se ligar nem ao Y nem ao X, porque ele já está estável. Ele é um gás nobre. Então aqui, ó, se os dois vão se ligar, e eu tenho aqui, olha só, um elemento que ele tem uma tendência a perder, eu sei que ele é um íon, tá? Então a resposta correta é a letra A. X e Y tendem a formar uma ligação, mas do tipo iônica, porque eu tenho um íon, tá? Observe as moléculas das substâncias a seguir e complete o quadro. Ácido cianítrico, eu tenho uma molécula aqui e eu tenho 1, 2, 3, 3 átomos. Número de elementos químicos, 3. Por que eu sei que é 3? Porque tem cores diferentes, elementos químicos diferentes. Formam ligações simples, ó, uma ligação simples e uma ligação tripla, tá? Fórmula de Lewis. Aqui eu tenho o carbono, ele vai se ligar ao hidrogênio e vai se ligar 3 elétrons do nitrogênio. Etileno, quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Número de elementos? 2. Eu só tenho 2 elementos, 2 cores, 2 elementos. Ligações que ele faz 1, 2, 3, 4. 4 ligações simples e uma ligação dupla. E aqui a gente tem a fórmula eletrônica dele, onde ele vai se ligar o carbono a 2 hidrogênio, e ele se liga também ao carbono e depois a 2 hidrogênios. Amônia, quantos átomos eu tenho envolvido aí na molécula de amônia? 1, 2, 3, 4. Número de elementos, 2. Eu só tenho 2 elementos químicos diferentes. Então, vai formar 3 ligações simples. Aqui o nitrogênio e aqui os 3 hidrogênios formando a molécula de amônia. De acordo com os dados da tabela a seguir, determine o tipo de ligação química iônica, se é covalente ou metálica. Não conduz eletricidade, mas no estado líquido conduz. É uma ligação iônica, porque os íons no estado líquido conduzem eletricidade. Só conduz no estado sólido. Eu sei que eu estou me tratando de um metal, então uma ligação metálica entre metais. Não conduz no estado sólido e não conduz no estado agoso. Ligações covalentes. Todas as ligações covalentes, elas não conduzem eletricidade, nem no estado líquido, nem no estado agoso, que é no estado líquido misturado à água. Exemplo, água e açúcar não conduzem eletricidade, porque forma ligação covalente. Mas se eu colocar sal e água, conduz eletricidade, porque o sal ele é um íon. Então, eu vou ter uma ligação iônica. Então, as ligações iônicas no estado líquido, elas conduzem eletricidade. Ao observarmos a capacidade de condução da corrente elétrica de certas amostras, foram identificadas características conforme o estado da matéria. Então, aí, ó, com base nas informações contidas no quadro, essas amostras podem ser classificadas quanto a tipo de ligação química, respectivamente. Sal de cozinha, eu sei que é um íon, tá? O açúcar forma ligação covalente. Soda cáustica também é um íon. E o alumínio, eu sei que se trata de um metal. Então, a resposta correta é a letra E. Iônica, primeira. Segunda, covalente. Terceira, iônica. E quarta, metálica.
Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais, novos remédios, produto químico para a agricultura e polímero usando-os nos artefatos, tais como CDs, telefones, etc. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais as ligações químicas correspondem pela existência de substâncias sódio, sal de cozinha, gás oxigênio e ácido muriático? Sódio metálico, eu já sei que tem um metal. Gás de cozinha, eu sei que é um íon. Ácido muriático forma uma ligação covalente e o gás oxigênio sempre é ligação covalente. Então a resposta correta é a letra E, metálica, iônica, covalente e covalente. Até a próxima, meus amores.